E aí, pessoal, vamos colocar o Grêmio em dia, tem muita coisa para falar, porque hoje foi dia de vitória do Internacional, que está a 4 pontos do Grêmio. Precisamos falar também da procura por ingressos para Grêmio e Aimoré, porque o Grêmio treinou hoje. Qual vai ser a escalação, ao menos a ideia? Temos novidades, possibilidades e uma grande notícia. Um jogador cresce muito internamente e pode aparecer no time titular. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é da Líder Assessoria. Você comprou um carro, um caminhão, está com muita dificuldade de pagar aquela parcela, você pegou capital de giro para sua empresa, tão importante na pandemia, e agora todo mês está sendo muito complicado em razão dos juros altos. Líder Assessoria é o nome ideal para você conversar. Você está vendo aí o telefone, o WhatsApp deles, que tem aqui na descrição também. Mande uma mensagem, converse com eles através do WhatsApp e resolva esse problema. Líder Assessoria, uma equipe especializada vai lhe atender exatamente para você resolver esse problema que assola, a gente sabe, é muito complicado. Muita gente precisou se endividar durante a pandemia. Fale com eles, resolva isso que vai melhorar muito o seu dia a dia. Líder Assessoria é a solução. Gente, vamos posicionar aqui, tem muita coisa pra gente falar. A tarde desse feriado de Porto Alegre foi de futebol. No Beira-Rio, o Internacional jogou. O Grêmio treinou. O Grêmio que treina amanhã à tarde. Um treino pronto, fechado às 16 horas, para o jogo de sábado. Ou seja, não vai ter muito descanso dessa vez. Renato vai fazer algumas modificações. Renato deixou claro ontem na coletiva que vai mexer em algumas situações, exatamente para poder compor um grupo mais forte, com mais opções. O Grêmio que todos os dias divulga número de sócios, enfim, tem muita coisa para a gente falar. Eu quero começar aqui exatamente com o jogo do Internacional. O Inter venceu o Ipiranga de Erechim, eu vi todo o jogo, acompanhei o jogo também escutando a opinião dos colegas, sobretudo do Baldasso, e digo o seguinte: o Internacional se aproxima do Grêmio, 4 pontos, o Grêmio tem uma relativa tranquilidade na tabela, o Inter chegou à sua segunda vitória consecutiva jogando em casa, fez 7 gols, mas contra o Ipiranga mostrou algumas dificuldades. No primeiro tempo, sobretudo, o Ipiranga jogou no Beira-Rio, jogou dentro do campo do Inter, teve posse de bola, teve, de alguma maneira, algum tipo de perigo para a zaga colorada, o goleiro precisou fazer, e não de jogada por acaso, não, pelo contrário, jogada articulada. Gostei até do time do Ipiranga. O time que eu mais gostei do gauchão do interior do estado foi esse time do Ipiranga. O Inter fez um gol no início do jogo, num erro do zagueiro, e depois no segundo tempo o jogo foi bem mais tranquilo para o Inter, mesmo que o Ipiranga tentasse alguma coisa, aí faltou força e o Inter naturalmente chegou aos gols. Um pênalti estranho demais, aqueles pênaltis. Eles vão acabar aí, eu não estou aqui falando do Inter, podia ser no Grêmio também. Esse tipo de arbitragem vai acabar com o futebol, sobretudo no Brasil. Isso não é pênalti em lugar nenhum, mas aqui é. Então, nós temos que nos acostumar que aqui no Brasil a regra é outra. Então a gente tem que se acostumar, porque ela é para todos e hoje mais uma vez se mostrou. Uma disputa de bola dentro da área, de espaço, pênalti. Ali acabou o jogo e o Inter fez vitória e, repetindo, o Inter está 4 pontos atrás do Grêmio, é preciso ter cuidado, porque o adversário é o Internacional e, como eu disse desde o início, a diferença dessa vez entre Grêmio e Inter em relação aos adversários ela é muito grande. Dito isso, nós vamos para sócios e procura de ingressos para o jogo de sábado, e depois eu vou falar na grande novidade. Sócios. O Grêmio atingiu a marca de 77 mil sócios nesta quinta-feira. 77 mil. Começamos essa caminhada com 61. Estamos com 77. O Grêmio se aproxima de 80 mil sócios e o objetivo é 100 mil sócios. E é por aí que as coisas estão caminhando. Procura boa de ingressos mais uma vez para o jogo de sábado à tarde, no meio de um feriado e também, obviamente, num sábado de verão, que nós sabemos que existe muita movimentação para o litoral norte. Nós temos mais de 7 mil ingressos vendidos e amanhã, por volta de 5 da tarde, a Arena deve dar uma projeção. Eu conversei com algumas pessoas, eles não gostam de projetar antes de 24 horas,
Então a projeção hoje, com as pessoas que eu conversei, gira em torno de 25, 28 mil torcedores. A gente espera que ultrapasse os 30 mil mais uma vez. Nesse momento o Grêmio não vai divulgar, e não vai divulgar amanhã também, está aguardando a escalação, mas deve utilizar mais uma vez grande parte dos seus jogadores titulares, em especial ele, Luizito Soares. Então, o torcedor fique atento, porque Luizito deve ir para o jogo, e isso sempre é um atrativo a mais, um Grêmio titular com algumas peças que podem aparecer. Eu tenho aqui algumas ideias, tá? Para mim o Campas será relacionado, não vai para o jogo, ele vai ser relacionado mais uma vez. Tô falando, eu não tô dando informação, tô dando aqui opinião. Para mim existe uma boa chance da gente ver o Vini tendo uma oportunidade, rodando um pouco o grupo, ou no lugar de Walter Kahneman, ou no lugar de Bruno Alves. Lembrando que no primeiro jogo ele jogou pela esquerda, então não se surpreendam se a gente vê o Vini jogando a partida, o que seria legal da gente ver. Outra situação é João Pedro indo para a relação, mas Tassiano sendo o lateral direito. Também acredito que possa haver algo nesse sentido nessa partida. E aí chega ao ponto que eu queria desde o início do vídeo, que é ansioso para falar. Gabriel Silva. Renato cria, a partir da possibilidade da utilização de Gabriel Silva, um espaço para que um jovem jogador apareça. E o primeiro tempo do jogo acabou de alguma maneira deixando a partida um pouco sonolenta, e melhora a partir da entrada do Gabriel Silva. E aqui parece que Renato pode estar fazendo algo muito importante para a evolução do Grêmio. Se a gente for cogitar ou imaginar um time, a gente vai colocar o Bitelo, a gente vai colocar o PP, a gente vai colocar o Cristaldo, a gente vai colocar o Ferreira, a gente vai colocar o Luizito Soares e a gente vai também colocar o Gabriel. O time do segundo tempo do Grêmio, o Bitelo recuando um pouco, com o PP começando as jogadas, com o Cristaldo mais solto, contra uma equipe que está em dificuldade no campeonato, com o Gabriel aberto, com o Ferreira aberto, pode fazer daqui um esboço de uma nova ideia. Lembrando que é um jogo que o Grêmio vai propor, que é o Grêmio que vai jogar, então não se surpreendam se Renato mexer na estrutura do time, tirando o Carbajo e montando aquela estrutura de segundo tempo, com o Gabriel aberto, com o Tassiano sendo o lateral direito, com o Reinaldo mais uma vez recebendo a oportunidade, e um Grêmio com uma estrutura muito parecida, mas já com jogadores diferentes e principalmente com espaço para Gabriel. O que eu vou aplaudir de pé. Estarei na arena, vou comentar o jogo, vamos fazer a jornada no canal do Baldasso como a gente costuma fazer, e eu vou aplaudir de pé se Renato fizer isso. Porque Renato está resolvendo vários problemas num só. E esse aqui me parece, ou essa aqui me parece uma excepcional notícia, que é a participação ou o crescimento de Gabriel dentro do espaço do Grêmio. Jovem, o mais jovem de todos, cria da base e que pode ser também uma solução técnica para o time nesse Campeonato Gaúcho. O Grêmio teria 3 jogadores importantes da base, o goleiro, Bitelo e Gabriel. Ferreira é um pouco mais velho, mas também é. 4 da base. E aí uma estrutura de time com Tassiano, com Bruno Alves ou o Vini, com Kahneman ou o Vini e com o Reinaldo. PP, Bitelo, Cristaldo contratado, Luizito lá na frente e os 2 meninos. Ferreira de um lado, Gabriel do outro. Serve? Para mim serve muito. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.